Fazer mais séries semanais é melhor para hipertrofia? Sim ou não? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e esse é mais um vídeo aqui pelo meu canal da HiFit para você que me acompanha. Bom, pelo título do artigo você já viu que esse vídeo vai pegar fogo, né? Então aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, curte aqui o vídeo, dá um like e ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado lá para o site da HiFit para você pegar esse artigo para você de graça. Então vamos seguir que esse vídeo está pegando fogo. Hoje eu estou trazendo aqui uma investigação original, né? É um artigo do Hazelgrave de 2018. Na verdade, esse artigo aqui ele foi aceito, mas ainda não foi nem publicado. Ele está ahead of print, né? Ele ainda vai ser publicado aí futuramente, nas próximas versões aí do Jornal Internacional de Fisiologia do Esporte e Performance. E esse artigo aqui ele fala da dose e resposta de volume e frequência semanal no treinamento de força nas adaptações musculoesqueléticas em homens treinados, né? Nas adaptações musculares, que na verdade eles avaliaram aí o muscle thickness, né? Que é a espessura muscular, a força isométrica e a força dinâmica, que é um RM. O que a galera quer saber, o que nós queremos saber, obviamente, é a espessura muscular, a massa muscular, né? E esse artigo aqui é bastante interessante e para você que está aí do outro lado, que sempre me acompanha, essa é uma evidência fresquinha, porque ela ainda nem foi publicada, ela só foi aceita. Provavelmente ela será publicada no ano aí de 2019 ao decorrer do ano. Bom, vamos lá. Aqui nessa primeira tabela, na tabela 1, a gente vê as características dos sujeitos da pesquisa no baseline, onde eles foram aleatoriamente separados entre os três grupos. Não há diferenças estatísticas entre os grupos com relação à idade, peso, altura e percentual de gordura, né? Um grupo foi considerado aí low, que fazia um volume de séries considerado baixo, um outro um volume de séries considerado moderado e um outro grupo considerado aí um volume de séries altos, né? A gente vai ver um pouco mais para frente aí os detalhes dessas intervenções, especificamente em cada um dos três grupos. Bom, essa tabela 2 aqui, ela mostra a característica do protocolo de treinamento para cada grupo. Foram 6 semanas de intervenção. O que é importante entender foi o seguinte: eles separaram os sujeitos em 3 grupos. Um grupo considerado baixo volume, o outro médio volume de séries semanais e um outro grupo com altas quantidades de séries semanais. O grupo considerado com baixas quantidades de séries semanais realizava 9 séries semanais apenas uma vez por semana. O grupo considerado moderado fazia o dobro, 18 séries e 2 vezes por semana, frequência semanal. E o grupo considerado altos volumes fazia 27 séries, também com uma frequência semanal de 2 vezes por semana. Então observe que eles foram aumentando de 9 em 9, ou seja, 9, 18 e 27 séries. Um grupo considerado baixo, outro moderado e o outro alto volume de séries. Eles queriam ver exatamente a relação de dose e resposta, ou seja, será que aumentando aí o volume de séries eu vou ter mais hipertrofia? Bom, essa tabela 3 aqui identifica o seguinte: a característica da ingestão nutricional ao longo das 6 semanas de intervenção entre os grupos. Não há diferença sequer entre o consumo energético e o consumo proteico entre os sujeitos que foram divididos lá entre o grupo de baixo volume, moderado volume e alto volume de séries, tá? Não houve diferença aí durante o período de intervenção. E aqui a gente começa a identificar o seguinte: a literatura vem mostrando, né, ao longo aí de suas pesquisas, né, sendo despejadas aí dos seus periódicos, enfim, que o volume load, né, ou VTT, é um grande marcador, né, para fins hipertróficos, ou seja, quando você normalmente compara aí duas intervenções, a que normalmente tem um volume load maior ao longo do experimento da intervenção, esse tipo de intervenção é que obtém mais sucesso para fins hipertróficos, para também ganho de força, enfim, nas adaptações musculares. E o que a gente vê aqui? Aqui em cima a gente vê o grupo low, o grupo moderado e o grupo high, ou seja, grupo de baixo volume, moderado volume e alto volume. O que a gente identifica aqui? Que ao longo das 6 semanas de intervenção, o grupo de baixo volume não aumentou
o volume de treinamento. O grupo de considerado moderado volume, ele aumentou estatisticamente, comparado com o início, né, no baseline, com ele mesmo, a partir da terceira semana, e isso foi até a quinta semana. O que é mais interessante é o seguinte, o grupo com alto volume, ou seja, 27 séries com uma frequência de 2 vezes por semana, aumentou estatisticamente da primeira até a sexta semana e comparado com um grupo moderado e com um grupo de baixo volume, estatisticamente entre eles. Então, teoricamente, por esse grupo de alto volume ter tido aí um volume load, um VTT maior, ou seja, aumentou significativamente da primeira para a sexta semana e comparado entre os outros dois grupos, estatisticamente foram distintos, diferentes, teoricamente, esse grupo aqui vai ser favorecido pelo aumento na espessura muscular, ou seja, pelo aumento da massa muscular, através da análise aí de ultrassom, que foi a análise que eles fizeram. Então, grave essa informação. Vamos continuar seguindo aqui os slides aqui dessa evidência. E aí a gente chega aqui no primeiro slide aqui, relacionando aí os resultados da espessura muscular. Eu sempre faço aqui tradicionalmente, eu recorto justamente o artigo, um pedaço do artigo, para poder apresentar aí a veracidade e não dizer que isso foi palavras do Rodrigo Baladã. E eu vou traduzir aqui, está escrito aqui, ó, começando aqui no lado superior direito, não existia diferença significativa entre os grupos com relação à espessura muscular no início do treinamento. E quando comparava o pré e pós, o grupo que fez um baixo volume aumentou 0,1 a espessura muscular, o grupo de considerado moderado volume aumentou 0,3 e o grupo considerado alto volume aumentou 0,2, ou seja, menos do que o moderado. Calma, estatisticamente a gente não pode falar isso porque não existiu diferença entre os grupos, nem de forma relativa, nem de forma absoluta na espessura muscular ao longo da intervenção. O que eu estou querendo dizer com isso? 9 séries, 18 séries ou 27 séries teve aumento na espessura muscular sem diferença estatística. E se a gente fosse falar aí com relação a questões numéricas, o grupo de moderado volume teve aí um ganho na espessura muscular maior do que o grupo considerado altos volumes. Mas essa diferença não foi estatística, então a gente tem que considerar, academicamente falando, que os ganhos foram idênticos. 9 séries, 18 séries e 27 séries. Os ganhos foram idênticos na mudança da espessura muscular. Com relação ao aumento da força, está aqui mais uma vez separado, grifado em amarelo, sem diferença estatística entre os grupos, seja por exercício ou seja na forma absoluta. O que acontece? Eles fizeram uma série de bíceps e costas e bíceps, 2 exercícios para costas e 1 exercício para bíceps. E eles analisaram lá a espessura muscular do bíceps. E não houve diferença estatística nem por exercício separadamente e nem no volume total. Ou seja, na verdade aí de uma forma global, né, com relação ao aumento da força. Então, 9 séries, 18 séries ou 27 séries, tanto para a espessura muscular quanto para a força, tanto separadamente de exercício para exercício, que foram 3 exercícios, quanto de forma absoluta, não tiveram diferenças estatísticas entre as intervenções. E aqui de forma um pouquinho mais detalhada, que eu sempre gosto de fazer esse gráfico aqui, esse estudo aqui do Samuel Rizelgrave, conforme eu falei, ele foi aceito agora em 2018, no final de 2018, mas ainda não foi publicado, provavelmente agora em 2019 ele vai ser publicado, né? A amostra era composta lá por 49 homens, que foram previamente selecionados, avaliados para identificação de condicionamento e aleatoriamente separados entre 3 grupos de intervenções distintas, sem diferenças entre os sujeitos, e o programa, conforme eu falei, era dorsal e bíceps, uma remada supinada, uma puxada supinada e um bíceps sentado, ou seja, exercícios que focavam aí a ativação do bíceps braquial. Um primeiro grupo, conforme eu falei, com volume considerado baixo pelos autores, com 9 séries semanais e uma frequência de 1 vez por semana. O segundo grupo com 18 séries semanais e uma frequência de 2 vezes por semana. E o terceiro grupo com alto volume, com 27 séries e também uma frequência de 2 vezes por semana.
aqui embaixo, conforme eu falei, a frequência variou entre 1 e 2 vezes por semana. Eles começavam lá inicialmente com uma carga a 75% de ORM, falhavam aí normalmente entre 10 a 12 repetições, com 3 minutos de recuperação entre as séries, e o intervalo entre as sessões para os grupos moderado e alto, que faziam lá 2 vezes na semana, com intervalo de 48 horas entre as sessões. Foram avaliados lá a espessura muscular de bíceps braquial via ultrassom, a força isométrica através de dinamômetro e a 1RM após 6 semanas de intervenção. Consumo energético e proteico, eles foram registrados e controlados entre os grupos, não havendo diferença, conforme eu já mostrei, e a escala de percepção subjetiva de esforço de Borg, na escala de CR10, né, a escala CR10 de Borg, foi considerada máxima, tá? E os resultados sugerem que todas as intervenções estatisticamente aumentaram o RM e a espessura muscular com relação ao baseline, e sem diferença estatística entre os grupos. Contudo, um effect size superior, né, para os maiores volumes foi encontrado, mas também não havendo diferença estatística entre eles com relação à força também. E aí o que a gente tem aí de aplicações práticas? Os resultados dessa evidência sugerem que altos volumes de treinamento nem sempre resultarão em maiores ganhos hipertróficos, como nessa evidência não houve aumento na espessura muscular para o grupo que trabalhou com altos volumes de 27 séries semanais, né? Além disso, programas com volumes menores podem ocasionar os mesmos ganhos em espessura muscular com 1/3 do tempo da sessão de treinamento comparado a programas extremamente volumosos. Então essa evidência ela mostra que aumentar o volume é bom. Eu sou a favor de aumento de volume. Eu trabalho dessa forma, aplico o treinamento com os meus alunos dessa forma. Tem evidências que mostram isso, que aumentar o volume você tem respostas hipertróficas, tanto pelo volume load, pelo VTT, aumentando o volume de série, seja pela frequência semanal, seja pelo volume diário. Mas parece que existe um limite, porque se não houvesse limite, o grupo que trabalhou com 27 séries, 3 vezes a mais do que o grupo de 9 séries, teria que ter hipertrofiado estatisticamente mais. E não houve diferença estatística entre eles. Olha que coisa louca. Conclusões, considerações finais. Com relação à dose e resposta, exatamente isso que eu falei anteriormente no slide anterior. Existe limite? Ou seja, os caras eram treinados, não eram aditivados, eram sujeitos normais, comuns, né, que apenas se exercitavam, treinados em força. Fazer um volume de 27 séries parece que não teve resposta superior. Ou seja, parece que a dose resposta esperada para volumes maiores com relação à espessura muscular não se concretizou. E aí volto a afirmar aqui embaixo a importância do volume load para respostas hipertróficas. Normalmente o que a literatura tem encontrado é que intervenções com maior VTT, que é o volume total de treinamento, tendem a ter maiores respostas hipertróficas. Nesse estudo aqui, com uma série de dorsal e bíceps, não se concretizou. Fica aí a ideia, fica aí uma evidência extremamente nova, muito interessante, que vale a pena ser analisado. O artigo vai ser liberado para você que é seguidor aí e faz parte da família HiFit, para você se quiser destrinchar e ler mais coisas aí que estão dentro do artigo. Eu fiz um resumo aqui do que eu acho que é interessante nesse artigo, tem outras informações que cada um pode buscar dentro do artigo. O artigo vai ser liberado. Fica aí, na verdade, essa reflexão para que a gente entenda que uma série talvez muito volumosa não vai te gerar ganhos superiores a um determinado número de séries. Pelo menos foi o que essa evidência mostrou. Existem outras evidências que podem mostrar o contrário? Existem outras evidências que podem mostrar o contrário. Essa do Hazelgrave, que 2018, que ainda vai ser publicada, tá? A Head of Bridge, não mostra isso, que maior quantidade de séries, até 3 vezes mais, possa gerar mais hipertrofia e um aumento na espessura muscular via análise de ultrassom. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura, não sou polêmico, sou autêntico, porém tolerante como personagem Saraiva. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado!